Só para você lembrar que aos domingos a Folha é o maior jornal do Hemisfério Sul. Folha, o maior jornal do Hemisfério. Sei. Fantasmas? Qual o endereço? Aonde estão eles? Prontinho, pode escolher o canal. NET. Até 33 canais em sua casa e nenhuma antena. Imagem perfeita. NET. TV agora se assina assim. Coisas que fazem dançar. Tem coisas de arrepiar. Tem coisas de enlouquecer. Tem coisas que fazem tremer. Tem coisas que só a Philco faz pra você. Boa noite. Estamos iniciando mais uma sessão da série de eventos chamados Diálogos Impertinentes, promovidos pela Folha de São Paulo e pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Esse evento está sendo transmitido pela TV PUC direto para a rede a cabo NET em São Paulo, pelo canal 32. O tema nosso hoje é o acaso. E os nossos convidados, os dialogadores, são o poeta, ensaísta, tradutor, professor emérito da PUC de São Paulo, um dos fundadores do Movimento Nacional e Internacional de Poesia Concreta, Haroldo de Campos. Também temos, como seu outro dialogador, o físico e educador Luiz Carlos de Menezes, professor da Universidade de São Paulo e que tem uma experiência dentro dessa área. Para a mediação desse debate, nós estaremos com Caio Túlio Costa, jornalista e diretor de revistas da Folha de São Paulo, e eu, Mário Sérgio Cortella, professor da PUC aqui de São Paulo. Hoje, o acaso. Caio. Bom, boa noite a todos. Eu queria saber se o acaso indica necessariamente a derrota intelectual do homem. Bem, eu acho que o acaso, ao contrário, o acaso é o constante desafio do homem na medida em que o homem vive numa espécie de dialética entre acaso e necessidade. Talvez a razão principal por que eu esteja aqui é o fato de que, de muito tempo, desde o começo da minha atividade, meu primeiro livro foi publicado em 1950, eu me venho voltando muito sobre a poesia daquele que eu considero o Dante da era industrial, que é Mallarmé. E o poema que eu traduzi para o português, as minhas primeiras tentativas de tradução começaram a ser feitas em 1958, Um Lance de Dados Jamais Abolirá o Acaso. Exatamente esse poema, enquanto, por exemplo, na comédia de Dante nós temos o mundo hierarquizado de acordo com a teologia tomista e a passagem do homem do inferno pelo purgatório até a ascensão ao paraíso e aquela visão beatífica que tem Dante no final, num mundo hierarquizado, verticalizado e organizado, de certa maneira determinado teologicamente, nós temos em Mallarmé exatamente o contrário. Mallarmé, nesse poema de 1897, no meu modo de entender, e no modo de entender de muitos ensaístas dos quais eu me louvo, ele prefigurou praticamente o mundo da física moderna. E o tema básico, o tema cosmológico desse poema, que é uma espécie de comédia humana da modernidade, é a luta do homem com o acaso. E essa proposta, que mais adiante eu desenvolverei, de que um lance de dados
jamais abolirá o acaso, a não ser por um breve momento fugaz que ele imagina como sendo uma constelação. E que, vou desenvolver isso mais adiante, em conversa com meu querido amigo Menezes, que eu conheço já de longa data, nós éramos comuns amigos do inesquecível físico e crítico de arte e grandíssimo intelectual Mário Schember. Eu vou desenvolver essa ideia de que nessa breve constelação estará a ideia de vida, estará a ideia daqueles organismos que realmente conseguem, por breves, por fugazes momentos, suspender a marcha irreversível da entropia, e nós vamos abordar depois esse conceito, evidentemente, e, portanto, de certa maneira, resgatar a ordem do acaso, um cosmos do caos. Agora, o Menezes, Haroldo é um poeta, você é um cientista no sentido tradicional do termo. A pergunta do Caio foi: o acaso é a derrota intelectual do homem? O que é isso para um cientista? Acho que o acaso é uma base de independência, de liberdade no fundamento da matéria, se quiser assim, e ter compreendido isso foi um passo muito importante para a física. Talvez, de uma perspectiva mais primitiva, quase arrogante, se possa pensar no acaso, nesse movimento imponderável, incontrolável da base material, como uma capitulação, porque onde há o acaso nós não teremos podido controlar. Mas isso não é só pouca humildade, isso é pouca inteligência. É pretender que o bom mesmo é estar tudo amarradinho e sob controle. Eu acho que a ciência cresceu já para perceber, e sobretudo ao longo desse século, para perceber o fundamental desse imponderável. Mas a ciência não pressupõe uma rácio, uma lógica, um controle? Como que ela é possível? Lidar com esse acaso é parte da lógica da ciência, e não negar esse acaso. Toda vez que você imagine uma lógica de ferro que procure submeter o acaso, você tem uma arrogância burra, por assim dizer. Haroldo, você acha que o acaso ele é uma vantagem da natureza, na qual o homem, inclusive, navega, e principalmente a poesia, parece que navega com uma certa tranquilidade e gosto? Eu acho que talvez complementando a resposta anterior do Menezes, eu diria que seria uma arrogância do homem tentar pronunciar-se judicantemente sobre o acaso em termos de valor. O acaso é uma condição em que o homem e a natureza, com a qual o homem tem que se defrontar como parte da natureza que o homem é, na verdade. Agora, sem dúvida nenhuma, o grande desafio da poesia, e não só da poesia contemporânea, mas pronunciadamente colocado na poesia contemporânea e na física atual, e não só na física, é exatamente quais seriam os mecanismos no momento em que o mundo não está mais sujeito àquele determinismo da ciência clássica, o determinismo que ainda acompanhava talvez até o próprio Newton, que dizia que Deus, quando ele dizia que Deus não joga dados, na verdade, o homem contemporâneo, o físico, o cientista em geral, eu diria o químico, o biólogo também, e o poeta, eles, cada um na sua área, eles estão tentando mecanismos de diálogo e de controle desse acaso. Não a supressão do acaso seria a recaída numa ideia determinista de um mundo relógio, de um mundo minuciosamente regulado, e aí, de fato, nós estaríamos excluindo a liberdade. E você acha que Deus... Desculpe, Menezes, só para completar a ideia. Você acha que Newton estava errado? Bom, eu não sei qual é a predileção de Deus, porque eu não tive o privilégio de lhe pedir audiência. Mas eu acho que sim, a natureza é um jogo de dados, em certa medida. Quer dizer, é um jogo de dados no sentido de que, ao contrário do que nós poderíamos imaginar num horizonte clássico, é impossível primeiro, é possível que a ciência dê respostas absolutamente positivas aos problemas que o mundo lhe coloca, né? E eu me lembro aí o imenso pensador que foi Charles Sanders Peirce, que era químico, que era filósofo e que tinha a teoria do falibilismo, ou seja,
as respostas da ciência estão sempre num contínuo entre a provisoriedade e indeterminação, não é verdade? Quer dizer, então, nós vivemos, a ilusão determinista pereceu e a ciência também tomou o conhecimento de que ela não pode dar respostas verdadeiras de uma vez por todas, ela dá respostas heurísticas, aproximativas, na verdade, e, evidentemente, o acaso é, vamos dizer assim, é o tabuleiro onde nós fazemos o nosso jogo, e seria uma pretensão arrogante do homem tentar revogar o acaso, mesmo porque isso não seria possível. Eu acho que mesmo esse determinismo clássico era um equívoco, já se sabia um equívoco. Se você imagina, muita gente ficou decepcionada quando a visão quântica passou a dar uma interpretação, por assim dizer, estatística, probabilística da natureza. E porque tinha uma falsa pretensão de que, conhecendo as condições originais de um sistema, você pudesse prever a sua evolução. Ora, ainda que se pudesse conhecer o que se sabe, impossível, a posição de todas as partículas num certo instante, um erro absolutamente infinitesimal na posição de uma delas se propagaria de uma maneira completamente incontrolável, ainda que fosse possível determinar, mas não é. Com mais de 2 partículas, bastam 3 partículas para o problema mecânico ser classicamente insolúvel. Ou seja, se não há solução, ainda que fosse possível conhecer as condições originais todas, não haveria como. Então, já era uma pretensão ilusória, mesmo classicamente, mesmo antes do advento da mecânica clássica, você ter a determinação completa mecanicista do mundo. Até quando foi isso? Isso, certamente, no final do século passado, já se abdicava dessa ideia, mas com o advento da mecânica quântica, na virada do século, no começo desse século, a ideia de um controle mecanicista completo foi soterrada. É verdade que houve reações de diferentes tipos. Einstein nunca admitiu completamente a interpretação probabilística. Mas aí também é preciso fazer justiça. Talvez não fique claro para nós o que é que Einstein queria dizer quando dizia Deus não joga dados e quando se revoltava, digamos, contra a hegemonia da escola de Copenhague, que dizia que a base era estatística e, portanto, fundada no acaso. Einstein era um determinista radical, por assim dizer. Mas eu não creio que Einstein tivesse a arrogância de pretender determinar tudo. Mas ele não gostava da visão probabilística das equações da mecânica quântica. O que seria uma visão probabilística, para a gente entender um pouco melhor? Eu vou tentar evitar a terminologia matemática. Mas se você tem uma equação de movimento clássica, você imagina, é como um projétil. Se eu lanço um projétil, eu consigo imaginar onde é que ele vai estar daqui a algum tempo, em que ponto e com que velocidade. Quanticamente não existe isso. Existe uma equação, que equivale à equação de movimento, que vai me dizer com que probabilidade ele vai estar distribuído no espaço. Essa troca de onde ele vai estar, em que momento e com que velocidade, por uma nuvem de probabilidade, ele vai ter tanta probabilidade de estar entre esse e aquele ponto com tal ou qual velocidade. Essa mudança de perspectiva leva as previsões a ter uma outra natureza. Mas há um físico nem tão conhecido, chamado Victor Weisskopf, que mostrou que a mecânica quântica não trouxe imprecisões, pelo contrário, trouxe precisões. Antes da mecânica quântica, não haveria como explicar que os elementos químicos constituem propriedades discretas e não um contínuo. Ou mesmo as espécies vivas, não há um contínuo, mas uma discreteza de espécies vivas que expressa uma quantização na base. Ou seja, por causa do princípio de incerteza, se pensa que a mecânica quântica trouxe imprecisões. Pelo contrário, ela introduziu precisões onde a visão clássica seria imprecisa. E na poesia, Haroldo? Bem, a imprecisão é boa? Exatamente. Então, eu vou falar da poesia, mas eu gostaria de, talvez, aproveitando a deixa e entrando um pouquinho no diálogo, dizer o seguinte: a visão, inclusive essa visão determinista do que nós chamamos a ciência clássica, não foi sempre a mesma. Na antiguidade não era assim. Quer dizer, Epicuro, Lucrécio, não é verdade?
pensadores gregos e latinos já tinham uma ideia do indeterminismo. A ideia do clinamen, do desvio, na verdade, introduzida na atomística de Demócrito, eram já prenúncios dessa ideia do indeterminismo. E isso para não falarmos de culturas orientais. Por exemplo, o Mário Schenker, que era um grande admirador da cultura chinesa, quer dizer, na China nós sabemos a importância que tem, por exemplo, o jogo do I Ching, na verdade, com base no qual, inclusive, um grande músico contemporâneo de vanguarda, o John Cage, organizou todo o seu universo de música, da música aleatória, né? E aí entramos nas artes, quer dizer, desde o lance de dados. Eu acho o seguinte, fala-se muito da questão da pós-modernidade. Bom, para mim, e da exaustão, digamos, da modernidade e a pós-modernidade como uma espécie de resposta ou um retrocesso ou alguma coisa, há várias interpretações, é uma questão muito polêmica. Eu, pessoalmente, acho o seguinte, moderno era Baudelaire. Baudelaire, como dizia muito bem Walter Benjamin, era o poeta moderno por excelência. A Revolução Baudelaireana se passou no espaço da forma fixa, do soneto, com reminiscências huguanas e ainda mais, quando eu falo huguanas, é Victor Hugo, o poeta romântico, grande poeta romântico, e de Racine, o poeta clássico. Quer dizer, é dentro dessa moldura do verso clássico que houve a implosão baudelairiana, que se dá no nível da semântica, das construções alegóricas, assim, vou dizer, perturbadoras, como mostra o Walter Benjamin. Quem realmente fez com que esta forma fixa explodisse e, portanto, rompeu com essa modernidade cujo ápice está em Baudelaire e passou para uma fase de pós-modernidade foi Mallarmé. Mallarmé com o lance de dados em que o poema é espacializado, é disposto no espaço da página como uma partitura, é rompida a métrica do verso, é dispersa a forma fixa do verso, é escandido como uma partitura musical e com um jogo de recursos tipográficos, etc. Toda a forma visual do poema, além do tema ser a luta do homem com o acaso, há também uma revolução na física do poema, quase eu diria na microfísica do poema, desde o estudo tipográfico de formas as mais variadas de tipografia, de corpos menores, corpos maiores, etc. Tudo isso, todo esse réseau, essa rede constelar de elementos que o Mallarmé convoca, isso já é a abertura da pós-modernidade. E é com o Mallarmé que dialogam as correntes posteriores. Quer dizer, seja os vários ismos que surgiram no começo do século. Quando você fala que mudou a física do poema, eu diria que na mesma época mudou a poesia da física. Exatamente. Exatamente. Não, e eu acho que... Só um pequeno parênteses, não sei se a câmera consegue pegar, isso é uma página do livro do poema do Mallarmé. Ele parece distribuído espacialmente. Parece uma partitura, na verdade, ou um diagrama, desses diagramas que se usam tanto em física, se usa em química. Então, mas o diagrama, a partitura, o poema distribuído dessa forma, ele não é um enclausuramento do espaço? Bom, aí veja bem. E aí o acaso sai. Então, mas veja bem, não, mas aí nós temos que discutir, há uma dialética entre acaso e ordem. Quer dizer, o poema é a constelação é resgatada do acaso. A vida é um enclave de ordem num universo fadado à morte térmica, à entropia. Aí nós vamos entrar numa coisa que é mais da região do Menezes, que seria a coisa do Prigogine, das estruturas dissipativas. Essa frase sua eu queria retomá-la, porque é o gancho que a gente precisa para fazer essa coisa dialética entre acaso e ordem. A visão antiga, a visão que hoje eu creio já ultrapassada, é de uma antinomia entre acaso, desordem e ordem. E o pensar, o conhecimento, como um civilizar, um botar ordem, fazer uma ordem unida, o colocar em fila, alinhar a natureza. Essa é uma visão superada. A visão rica não é a da antinomia entre ordem e desordem, mas da dialética entre ordem e desordem, do movimento da desordem. O movimento que desordena também ordena. E essa coisa rica que o Prigogine percebeu tão bem. Quer dizer, quando você tem uma área quente e uma área fria, a tendência ao caos, a tendência à desordem, portanto, à homogeneização, é que haja uma corrente de energia de uma direção para outra que vai produzir a desordem, ou seja, vai produzir o caos, vai acabar com as diferenças. Mas essa mesma corrente, ela é ela mesma ordenadora, porque ela produz velocidades privilegiadas numa direção onde não havia.
Então, veja, a relação é dialética. Da ordem, que é a diferença, se promove a desordem, mas a própria promoção da desordem é geradora de uma nova ordem que não havia antes. Então, Menezes, hoje parece que todas as vezes que a gente está lidando no campo da incerteza, que a gente não tem uma explicação direta, imediata, a gente diz assim, é porque isso é dialético. Hã? Há um autor muito cáustico, o Semprún, que diz que dialética é a arte de cair de pé. Né? Dá para fazer isso? Menezes, dialética dessa forma? Eu acho que dá. Mas eu acho que a natureza é assim. Os cientistas, de certa forma, tentaram criar uma medida para isso, né? Sim. Aí entra a famosa entropia, que todo mundo também fala muito, mas não sabe direito o que é. Se acredita que na base da matéria, mesmo que você pegue um bloco de cobre, bloco metálico paradinho. Copo de água. Ou um copo de água. Ainda que ele esteja em absoluto repouso, quietinho, o que se crê é que cada átomo esteja o tempo todo mudando de configuração. Há uma miríade de configurações microscópicas que correspondem à mesma configuração que a gente enxerga. E que a natureza está visitando todas as configurações possíveis ao acaso, completamente ao acaso. O acaso é uma hipótese fundamental para a compreensão da matéria. Quanto mais estados esse sistema tenha para visitar, menos ordenado ele está. Se você tiver um sistema que só tem um estado para ficar, ele está completamente parado. Isso corresponde ao chamado zero absoluto, o mais frio dos frios. Quando se vai dando energia ao sistema, ele pode visitar outros estados, adquirir outras excitações, e ora esse átomo, ora aquele, ora um terceiro terá mais energia que o outro, e esses estados estão sendo visitados ao acaso o tempo todo. Quanto mais estados ele pode visitar, ou seja, quanto mais energia ele tem, menor é a sua ordem, maior é a entropia. A entropia é uma função desse número de estados que pode ser visitado. Posso até dar o nome dela, é o logaritmo desse número de estados. Ela é simplesmente o logaritmo do número de estados microscópicos que pode ser visitado. Quando cresce esse número, cresce também o seu logaritmo, cresce a entropia. Ela é a medida da desordem nessa medida. Não é a medida do acaso. O acaso está na base da sua definição. O acaso é parte da nossa compreensão da natureza e da matéria. É isso, Haroldo? Não, eu não seria a pessoa indicada para fazer uma apreciação, digamos assim, a nível científico. É claro que o Menezes fez uma exposição brilhante, na qual eu mesmo vou ter que me abeberar para continuar a falar alguma coisa aqui. Mas eu queria pegar uma deixa que ele deu antes. Quando ele disse, eu falei da física do poema e ele falou da poesia da física. Eu tenho mais uma vez que evocar a figura do nosso querido amigo e mestre, Mário Schemberg, que era um homem leonardesco. Era uma pessoa para a qual não havia distinção. E nós nos conhecemos através do Schemberg. Através dele, na casa dele. Não por acaso, e pela amizade que nos unia. Havia um acaso objetivo. Havia um acaso objetivo, como diria o surrealista. Ali, o Schemberg era um ponto de convergência. As pessoas que procuravam, que conviviam com o Schemberg, eram regidas por um interesse comum e, desde logo, pelo polo de atração, que era a brilhantíssima inteligência dele e a capacidade maravilhosa de diálogo que ele tinha. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Schemberg dava essa lição, ele era um homem leonardesco. A biblioteca dele convivia desde filosofia chinesa, com tratados de física, com livros de poesia, os pintores frequentavam a casa dele. Eu, por exemplo, conheci pela primeira vez, ouvi falar pela primeira vez de uma pintora que eu admiro muito e ficou muito minha amiga, que eu apresentei outras vezes em catálogo, a Mira Schendel, através do Mário Schemberg. Ele chamou a casa dele para me mostrar aquela pintora que na época era praticamente desconhecida, hoje é uma das grandes pintoras brasileiras reconhecidas póstumamente. Mas eu acho também isso, eu acho que essa divisão entre arte e ciência é um fruto, talvez necessário, da especialização, de uma certa divisão de trabalho, mas ainda que alguém, por vocação específica, se dirija, o polo dominante seja a ciência, e no outro o polo dominante sejam as humanidades, ou especificamente, no meu caso, a poesia, a literatura, mas especificamente a poesia, o horizonte dele não deve ficar confinado àquele polo, ele deve se informar, procurar dialogar com os demais aspectos, assim, vou dizer assim, dessa complexidade ecumênica que é o pensar humano.
né? E, então, eu entendo, e hoje eu acho que temos até mais elementos para pensar nisso. Eu entendo que tanto a criação na física, na matemática, na ciência, como a criação na poesia, e isso o Mário Schember tinha também essa ideia, e muito influiu sobre o fato de eu alimentar essa ideia, elas pertencem a um domínio bastante semelhante. Quer dizer, é o domínio que, dentro da semiótica, que é a teoria dos signos, do seu grande fundador Charles Sanders Peirce, que era o domínio do chamado icônico, ou seja, de aspectos que não são baseados numa lógica discursiva, mas numa analógica. Quer dizer, tanto o Einstein, por exemplo, descrevendo como é que ele chegava às suas descobertas, ele dizia que ele nunca pensava sobre forma inicialmente em termos de números ou de palavras. Eles surgiam formas cinéticas na mente dele, e depois é que ele encontrava uma formulação matemática para isso. Há toda uma série de trabalhos nesse campo. Há um estudioso disso, o Adamar, eu até cito isso num livro que organizei sobre o ideograma, mostrando a aparência do pensamento matemático, do pensamento científico, com o pensamento poético. Então, esse campo que o Peirce chamava do icônico, nesse campo convive a poesia, a metáfora, a imagem poética e os diagramas da álgebra, essas construções gráficas com que um físico ou um químico procuram expressar o seu pensamento, que existe um equívoco muito comum de imaginar que a ciência é feita sobretudo de dedução, a experimentação planejada, amarrada, certinha. A ciência é muito rica de intuição, tanto quanto a arte, né? Exatamente. Isso a gente aprendeu com Schemberg bastante. Sem dúvida. Agora, essa coisa de que... E aí o acaso tem um papel muito importante. Quer dizer, o acaso, ele entra... A coisa, o aleatório, aquilo que você não planejou, muitas vezes é o que vai te estimular a parar de olhar aquilo que não está funcionando. Porque às vezes você não resolve o problema porque você está olhando excessivamente para onde não há solução. Você precisa se deixar estimular pelo que você não controla. O acaso, nesse sentido, ele se casa com a intuição. A intuição não é o acaso. A intuição é um outro tipo de saber que a gente não estabelece como, aspas, racional, mas que tem a sua lógica. Agora, o acaso é o parceiro da intuição. De acordo. A intuição é essa atenção. Eu tenho a impressão que em alemão tem uma palavra chamada List, para isso, que é uma atenção especial, que você está antenado para perceber o novo, né? Inspiração, você acha que ela é também casual? Inspiração, que é uma coisa muito ligada à área de estética. Você está perguntando para o primeiro ao eu prefiro que o Haroldo diga primeiro. Ele sabe disso muito mais do que eu. Não é isso, mas eu vou dizer o seguinte: o maior poeta brasileiro vivo, que no meu modo de ver já deveria ter ganho mais de uma vez o prêmio Nobel, embora eu não acredite nesses prêmios, que são realmente, aí não são somente dados com muita influência do acaso, mas com influência de contingências de outra ordem, natureza muitas vezes política, muitas vezes obedecem a outras considerações. E a falibilidade humana... E não o acaso. Né? Não propriamente o acaso, mas a certas conjunções, a certas... Eu diria até algumas conspirações, no sentido de conspirar, respiros conjuntos de determinados bastidores. Mas, enfim, o João Cabral, como o Guimarães Rosa, são escritores brasileiros que deveriam ter recebido o prêmio Nobel se esse prêmio tivesse realmente um sentido mais pontual. Mas o João Cabral é um poeta que diz claramente, em todas as entrevistas dele, que ele não acredita em inspiração. Que ele acha que um poema pode dar ao leitor a despertar emoções no leitor, e é feito com e tem realmente esse efeito, mas que a construção do poema se dá como um trabalho do intelecto do poeta. Então, ele não acredita em inspiração. Agora, não acreditar em inspiração não significa que ele não acredite em acaso. Aliás, um dos mais bonitos poemas dele, A Psicologia da Composição, que é uma resposta à filosofia da composição, de Edgar Allan Poe, ele chama o acaso... ele tem a luta, ele tem Anfion em Tebas, e tem a luta com o acaso. Anfion constrói com a sua música os muros da cidade de Tebas, e nesse poema tem um momento em que Anfion se encontra com o acaso. E na fábula de Anfion, que precede a psicologia da composição, e na psicologia da composição ele chama o acaso de raro animal. O acaso, raro animal. Quer dizer, para o João Cabral, e eu condivido essa ideia, inspiração em poesia é exatamente a luta com o acaso.
a tentativa de incorporar o acaso ao processo de composição através das técnicas de organização do poema. Então, existe a dialética, eu vou usar mais uma vez essa palavra, que ela é indispensável, né, ainda que seria difícil definir de modo unívoco, mas há uma dialética na poesia, e eu acredito na ciência, entre racionalismo e sensibilidade. Essas duas coisas estão compenetradas. Evidentemente, quando o Cabral diz não acredita na inspiração, ele está pensando naquela ideia romântica do poeta como um descabelado, que de repente baixava um espírito e de repente saiu o poema. Não. E nós sabemos que não é assim, inclusive. Nós sabemos que mesmo se nós formos examinar a poesia romântica, eu não tenho tempo para fazer isso aqui, dentro da poesia romântica, sobretudo dentro de certas tendências mais radicais, o romantismo alemão, enfim, seria longo demais abordar esse aspecto, a reflexão metalinguística sobre a natureza do poema, na verdade eu diria num Coleridge nas letras de língua inglesa, ou num Novalis, ou no Hölderlin, nas letras de língua alemã, a meditação sobre o poema, sobre a relação da especulação filosófica com a construção do poema, estavam presentes. Então, o que o Cabral está esconjurando com isso é essa mitologia do poeta que recebe, quer dizer, que, aliás, os críticos gostam muito disso. O crítico literário é uma pessoa que... Cai do céu a inspiração. O crítico literário precisa ter alguém que lhe justifique a função. Então, os críticos literários, me perdoem os bons críticos, eles querem que o poeta seja um curatelado. Ou seja, um poeta que fala da sua própria poesia... seja um curatelado, ou seja, alguém de capacidade que no mundo jurídico, o curatelado é aquele que, por ter uma diminuição da sua capacidade de autorreger-se, recebe a curatela de uma determinada pessoa, uma curatela, um curador nomeado pelo juiz. Bom, o crítico literário gostaria de ser o curador do poeta, ou seja, o poeta que enuncia, que fala muito metalinguisticamente sobre a sua própria poesia, ele é suspeito. Ele quebra o seu estado de pureza. Escapa-lhe do controle, ele quebra o estado de pureza. O poeta não pode, o poeta deve ser realmente um curatelado, ele deve ficar quieto, deixar que o crítico explique a sua... Quando o poeta se rebela contra isso, eles o indigitam, olha aí, o metalinguista não é poeta, é um homem muito racional para ser poeta. Como você falou um bocado de física, eu tinha vontade de falar um pouquinho da poesia, de como é que eu vejo... Eu gosto de poesia, eu faço muito e tal, desenho, faço essas... Tenho umas excursões na arte. Mas com essa mania de cientista, de querer saber, definir as coisas, eu não sabia direito o que eu achava que era arte e o que não era. Até nos meus desenhos, às vezes eu olhava, abria um gavetão que tinha uma centena de desenhos e resolvia jogar esse ou aquele fora. E um dia eu tentei descobrir por que eu não gostava, não achava que certas coisas eram arte e achava que algumas coisas eram. E eu percebi que elas tinham a ver com o acaso, ou seja, com o acidente e com a técnica. E aí eu descobri que, para mim, a definição de arte e de amor eram muito próximas. Muito próximas. E tem a ver com essa coisa do acaso. E quais são? Eu tendo a tomar como arte, não me acuse da arrogância de fazer uma definição desse tipo. Absolutamente. Mas eu tendo a tomar como arte uma coisa que fica no claro escuro entre a técnica e o acidente. Alguma coisa que sabe aproveitar, viver, beber o acidente e trabalhar isso com técnica, aí eu identifico a arte. Quando mesmo nos meus desenhos eu via uma coisa que era excessivamente técnica, quer dizer, a intenção expressa com precisão, onde o acidente não tinha se insinuado, eu não reconhecia a arte, eu reconhecia a técnica. Também na relação amorosa. Quando só a intenção se estabelece, quando você tem a total segurança, a posse, tudo fechadinho, escritura passada, eu duvido dessa relação amorosa. Ela sempre fica no claro escuro entre o desejo, a posse e a perda, a segurança e a insegurança. Há também esse claro escuro na relação amorosa, quando você se sabe amando, você também está inseguro na base, nunca é aquela coisa tão bem relaxada. Há uma certa incerteza presente aí. E uma certa não é à toa que o Vanzolini, naquele samba que você comparou à cosmologia, coloca exatamente esse problema da incerteza da relação amorosa. Conta para nós qual samba é. Ah, sim, é um samba do Vanzolini. O Vanzolini é outra figura incrível. O Vanzolini é um muito bom cientista, é um zoólogo e é um sambista de mão cheia, como vocês sabem. E ele fez um samba chamado Tempo e Espaço, que, aliás, traz sua natureza física aí. E ele diz,
O Vanzolini começa fazendo a cosmologia das grandes distâncias, a cosmologia astrofísica, e termina com a mecânica quântica. Quer dizer, ele faz a cosmologia de toda a física. Samba. Não, o samba é lindíssimo. Você lembra um pouquinho? Lembro todo. Então vamos lá. Tá faltando um violão. Eu vou declamar o samba, não vou cantar. Então declama. Assim, Então declama. tempo e espaço confundo e a linha de mundo é uma reta fechada. Ora, linha de mundo ele traduziu para o português geodésia, que é a expressão grega para a reta generalizada da teoria da relatividade geral de Einstein. E tempo e espaço confundo é a ligação, é a inter-relação do espaço-tempo na relatividade de Einstein. E linha de mundo é uma reta fechada na expectativa de que um raio de luz, por conta de um universo fechado, fizesse um círculo. A geodésia, nesse caso, fecha. Então, ele abre o samba com essa visão cosmológica. Eu conheci esse samba muitos anos antes e só bem mais tarde me dei conta que tinha cosmologia aí. Mais tarde, o próprio Vanzolini me confirmou isso. Ele tinha um amigo físico, que tinha sido meu colega, e numa dessas noites, provavelmente, ele transformou. E depois ele vai por aí e lida com a incerteza, com o código genético, nas outras estrofes. Por exemplo, há um trecho em que ele diz assim, e aí o acaso de novo, né? Das conjunções improváveis de órbitas instáveis é que me mantenho. Quer dizer, como é que é possível eu, ser humano, cheio de razão, me manter das conjunções improváveis de órbitas estáveis? E tudo isso para cantar uma mulher, né? Porque isso Pois é, né? Pois é. E ele explica como ele se mantém. E, a meu ver, ele evoca aí o código genético, a hélice dupla, né? Mas venho arrimado nos versos. Arrimado nos versos tem Perfeito. Ideia de rima, mas esse verso pode ser... Já está fazendo poesias, veja aqui. A concatenação das informações genéticas. Tropeçando universos, aí o acaso, né? A natureza probabilística da natureza, tropeçando universos para achar-te no fim desse tempo cansado de dentro de mim. O tempo cansado é o tempo entrópico, o tempo que leva à morte e à desagregação. Então, o Haroldo Falar falou em morte, desagregação, queria que o Haroldo puxasse aí o Manuel Bandeira. Ah, pois é. Eu, num livro meu chamado Metalinguagem, eu tenho um pequeno trabalho sobre o Manuel Bandeira, Bandeira desconstelizador. Eu coloco Bandeira nessa linhagem malarmiana, e inclusive porque o Bandeira é um poeta muito interessante para quem as novas gerações nunca devem deixar de prestar atenção, e presta, né? Porque ele talvez será o dono da dicção mais sutil da poesia moderna brasileira. É um poeta que, dentro de uma aparente simplicidade, ele joga com uma requintada e sofisticada sutileza. E quando nós lançamos a Poesia Concreta, exatamente no ano de 56, em São Paulo e depois no Rio de Janeiro, o Bandeira, quando havia uma grita geral contra nós, a revista Cruzeiro, que era a grande revista da época, publicou uma imensa reportagem chamando Rock and Roll da Poesia, na verdade uma discussão que houve na sede da UNE, no Rio de Janeiro, que houve uma confusão geral. O Antônio Aires levantou-se com um requisitório de 60 questões a respeito da poesia. Da primeira já não conseguiu, porque foi tal barulho. Mas, enfim, nessa altura o Bandeira escreve crônicas, pequenas crônicas que ele fazia no jornal, para dizer que ele reconhecia o direito da pesquisa daquele jovem e faz poemas concretos para mostrar que ele percebia onde queria ir aquela proposta nova, etc. Até faz uma coisa muito curiosa, ele faz um poema concreto que é vendido para a revista Cruzeiro e publicado na revista Cruzeiro, e ele recebe uma remuneração por aquele poema que ele diz que foi talvez o poema mais bem pago dele. Mas o Bandeira, ele tem um poema lindo que eu vou ler aqui, no qual o poema esse que eu analisei exatamente usando a entropia, o problema da entropia, da morte térmica, porque dá uma... Claro que eu imagino que o Bandeira não teria pensado nisso, mas aí é o problema da convergência intuitiva entre... Como o Mallarmé sem dúvida estava dentro de um contexto onde havia já problemas Laplace, Poincaré, no ambiente francês havia, evidentemente, sugestões para que ele pensasse nesse problema do acaso e do lance de dados.
Mas ele não era, digamos assim, uma pessoa que estivesse falando dentro dessa terminologia científica. Ele usa metaforicamente uma terminologia que depois a gente vai reinterpretar cosmologicamente. Assim, o Bandeira, nesse poema lindo, curto, que eu vou ler agora, que se chama Preparação para a Morte. A vida é um milagre. Cada flor, com sua forma, sua cor, seu aroma, cada flor é um milagre. Cada pássaro, com sua plumagem, seu voo, seu canto, cada pássaro é um milagre. O espaço infinito, o espaço é um milagre. O tempo infinito, o tempo é um milagre. A memória é um milagre. A consciência é um milagre. Tudo é milagre. Tudo menos a morte. Bendita a morte, que é o fim de todos os milagres. A morte térmica, esse processo fatal da entropia que sempre cresce, me parece que ele fez realmente a transposição analógica desse problema para a poesia. Você acha que milagre é um nome religioso para acaso? Eu acho que, eventualmente, de um ponto de vista teológico, por que não? Não é verdade? Quer dizer, eu acho que é uma maneira de, talvez, num horizonte teológico, se reinterpretar o acaso, não é verdade? E seria uma hipótese curiosa, pensando exatamente o contrário do Newton, um Deus que lançasse dados. Nós não vamos desenvolver essa hipótese aqui, porque ela é muito especulativa. O lançamento é o desígnio? O lançamento é um projeto, é um projeto, projetar, ele envolve esse elemento. Teve alguém que falou que para nós é acaso, para Deus é o desígnio? É uma reinterpretação possível, não é verdade? É uma reinterpretação possível. Eu acho que, por exemplo, no caso do Einstein, quando ele falava isso, e aliás o Schoenberg diz isso muito bem, ele estava profundamente impregnado de uma visão spinoziana, quer dizer, havia um determinismo spinoziano em que realmente a substância é Deus, não é verdade? E Deus tem necessidade, Deus é livre por responder à necessidade da sua natura naturante. Então, quer dizer, eu acho que existe um pouco nessa ambiguidade no Newton, nesse sentido. Quer dizer, não é um determinismo vulgar, é um determinismo que é informado de uma visão filosófica. E o Mário Schoenberg aponta muito bem isso em algumas reflexões que ele faz a respeito. Mas eu me lembrava de uma coisa muito bonita, essa relação entre o amor e o pensamento do que seria a poesia. Eu me lembro o seguinte, que há uma forma maravilhosa que vem da poesia dantesca e do horizonte de toda a poesia do chamado doce estilo novo, que uma vez eu comparei a uma bossa nova, né? Eu dizia que o dolce estilo novo era a bossa nova no Duecento, porque foi realmente uma poesia do doce estilo novo. O que é o doce estilo novo? É a bossa nova. E o Dante se referia ao intelecto d'amore. Intelecto d'amore. Quer dizer, o intelecto e o amor, razão e sensibilidade. Que era uma construção de uma filosofia que era inspirada no tomismo, etc., etc., com a qual ele procurava mostrar o intelecto propício para a prática da grande arte da poesia, da grande arte da canção, não é verdade? Porque o Dante é um caso específico de um desses metalinguistas, que é um poeta que teorizava sobre a poesia todo o tempo, a ponto de que, de um dos grandes redescobridores do Dante na nossa época, o primeiro grande redescobridor foi o Vico, mas na nossa época, Croce, que escreveu um livro importante, na década de 20, sobre o Dante, dizia que o Dante era assim, o inferno era a poesia do core, então ele gostava. Agora, paraíso era uma ginástica da mente, aquilo era libreto para uma ópera, aquilo ele não gostava. Então, você falou em Dante, queria levantar para mesa o seguinte, Dante encontrou Beatriz, ou quis encontrar várias vezes, né? Abelardo encontrou Heloísa. Você falava do amor antes, fazer uma comparação dessa relação. Você encontra a pessoa que você ama por acaso, ou é uma questão estatística? Eu não sei se eu já amei tanto a ponto de poder fazer estatística dos amores. Mas eu acho que quando eu comparo a arte e o amor e essa coisa que fica entre a técnica e o acidente, e entre o ter e o não ter, essa penumbra, isso tem a ver também com o acaso. Eu não acho que existe a outra metade da maçã cortada certinho para montar o par completo. O que eu acho é que há um movimento. Eu vejo o amor como uma dança. Ela não é totalmente acidente, porque é uma dança, porque ela tem a sua coreografia, ela tem o seu movimento, mas precisamente por ser uma dança, ela te
ela necessita do desequilíbrio. É impossível você caminhar, você se mover se estiver equilibrado. Não dá para andar equilibrado. Se você não desequilibra, você não anda. Claro que andar implica desequilibrar-se e reequilibrar-se, desequilibrar-se e reequilibrar-se. Assim como o amor é uma dança, é um caminhar, ele é uma sucessão de desequilíbrios e reequilíbrios. Por isso o amor possui uma lógica interna, possui uma dinâmica própria, não é só acaso, mas também não é uma coisa parada, não é um bloco assentado e estável. Essa coisa não seria o amor. Então, tem gente que diz assim, eu trombei com alguém. A ideia da relação afetiva com uma trombada. Isso está em física de partículas? Também. Eu acho que a grande fórmula para definir o amor é aquela que o Goethe extraiu de uma ideia da química da época, que são as afinidades eletivas. Essa é a grande ideia. Essa ideia de amor e ódio, os primeiros a descrever a natureza, as forças atrativas, eles falavam em forças de amor e ódio, atrativas, repulsivas. Nós hoje preferimos chamar de sinal, de mesmo sinal se atraem, de se repelem, de sinal oposto se atraem, porque por acaso nós gostamos mais de sinal mais e sinal menos e gostamos menos, achamos muito antropomórfico essa coisa de amor e ódio. Mas eu não vejo por que não se poder usar termos desse tipo. Talvez seja se glamourizar ou se erotizar demais a física, mas eu não vejo desvantagem nenhuma em trazer essa terminologia do amor e da arte para dentro da ciência, e está acontecendo cada vez mais. Sim. Parece que as partículas também gostam de pares, não é? Tem uma coisa assim. A poesia também gosta de construção espacial. Logo no início você falava da nova física da poesia. Bem, e o Menezes falou da poesia da física. Sem Queria dúvida. que você puxasse um pouco isso novamente. No caso da poesia que é aberta por Mallarmé, nós temos a utilização do espaço branco da página como uma verdadeira partitura musical. Mas eu poderia dizer que, de uma maneira constante na poesia, existe a relação com a estrutura gráfica e com a projeção na página. Mesmo um soneto, que é o exemplo típico de uma poesia tradicional, é uma determinada distribuição na página com intervalos, a pontuação de intervalos brancos de 2 quartetos e 2 tercetos. Não é verdade? Então, até na forma soneto existe um problema da interferência da página branca, para nem falar de culturas como as culturas semíticas e as culturas orientais, onde a caligrafia, na verdade, é uma parte consubstancial do poema, sobretudo na cultura chinesa e japonesa, onde o poeta é um calígrafo. Queria colocar mais um problema para a gente. Vamos tirar de uma frase do Machado de Assis em Memorial de Aires, onde ele diz que o acaso também é corregedor de mentiras. Como é que fica a mentira e o acaso? Bom, eu começaria por dizer que o poeta é um fingidor, não é? Você me deu uma deixa aí que eu tenho que responder com o Fernando Pessoa. O poeta mente, mas ele mente porque ele mente configurando a dor que ele sente ou experiência. Quando a pessoa fala o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente, dor aí significa todo o mundo emocional, tudo aquilo que o poeta recebe como impressão sensível. O que ele faz? Ele recebe essa impressão sensível e ele configura essa impressão com a sua razão poética, a sua lógica analógica, que é a lógica da poesia, que de certa maneira é a lógica também da invenção científica. Então, o Cabral diria que exatamente esse poema em que a emoção, vamos ser um poema baseado num fato doloroso. Esse poema, o fato doloroso em si não é poesia, pode ser profundamente real, verídico, consternador, mas não é poesia. Poesia será a elaboração ficcional, portanto, a mentira estética que se organiza sobre aquele dado, ou da realidade, ou da experiência direta, ou da leitura, ou da realidade que lhe é transmitida por um terceiro, porque o poeta pode poetizar o drama alheio, na verdade, isso é comuníssimo na poesia. Agora, para uma poeta como João Cabral, exatamente o jogo entre inspiração e consciência poética e elaboração poética estaria exatamente nesse momento do fingimento. Então, nesse momento, o acaso seria um corregedor de mentiras, porque o que ele é corregedor? A palavra reger, ele corrigiria a mentira, ou seja, ele configuraria este real bruto numa realidade de segundo grau ficta, que é a poesia.
Essa ideia, ela também está presente na física. Quando eu falei que, brincando com o Haroldo, que ele disse que mudava a física da poesia, diz que muda a poesia da física também. Se nós olharmos do fim do século passado, ao longo desse século, para o que está acontecendo agora no fim do século, nós vemos diferentes poéticas dentro da física, quer dizer, diferentes estéticas e diferentes buscas. A física é muito regida pela estética. Há grandes descobertas dentro da física que têm um fundamento estritamente estético. Um exemplo clássico é um termo de uma equação da eletrodinâmica, do eletromagnetismo, que Maxwell introduziu porque as equações ficavam desequilibradas sem aquele termo. A noção estética produziu um termo que mais tarde foi descoberto. Aliás, as ondas de rádio e as ondas que estarão emitindo esse programa pela televisão têm a ver com essa descoberta, que é a estética. Sempre houve uma estética e uma poética dentro da física. Mas, à medida que a mecânica quântica traz a sua base probabilística, e mais recentemente, quando a física se dedica ao acaso, ao caos, ao aleatório e aos fenômenos que estão na fronteira, na proximidade do caos, fenômenos como a vida, e fenômenos que se chamam mais em geral hoje de ordens emergentes, quer dizer, de uma situação que aparentemente é caótica, a emergência de outras ordens inauditas. A física que está olhando essa coisa, olha com olhos diferentes do que a física que constrói a natureza. Porque há uma física construtora, há um homo faber muito presente no físico, e que faz tudo, faz materiais, semicondutores, hoje está fazendo novos materiais sintéticos, etc. Mas, ao mesmo tempo, há um perceber das ordens emergentes na própria natureza, há um reinterpretar da natureza que tem a ver com compreender esse caos. A escuta poética da natureza de que fala o Prigogine. Isso, essa escuta poética é uma outra poesia da física. Ela teve a poesia da intervenção, a poesia do fazer, a poesia muito ao gosto do que foi considerado o pensamento ocidental, né? Fundado na intervenção. Mas a física de Niels Bohr para cá, quer dizer, do começo do século para cá, é uma física muito das grandes harmonias, do pensar o conjunto, do pensar a harmonia do conjunto, e, portanto, muito mais oriental, muito mais fundado na ideia de estética e de harmonia do que na ideia de intervenção e de causalidade. Então, ela se apeia um pouco da ideia de causalidade e passa a ter uma percepção maior para as harmonias. Ou seja, muda a poesia da física, sim. E muda a poesia da física quando ela fica mais atenta precisamente para o que ela, a física, chama de caos. Então, o acaso e a física estão muito mais próximos hoje do que já estiveram. Talvez do que já estiveram em todo o tempo, desde o surgimento da física, que, a meu ver, se dá com Pitágoras há 2.500 anos atrás, quando ele buscava, na harmonia de números inteiros, tanto a relação entre notas musicais, como a relação entre distâncias de corpos celestes, etc. Aí há uma harmonia da compreensão métrica do universo, de uma geometria, que continua presente. A física ainda é isso, mas a física também está muito atenta para o aleatório e para o caos. Portanto, ela tem uma nova poesia, porque ela flerta o caos. E, Haroldo, você acha que a vida é por acaso? Há algumas teorias hoje que discutem isso com uma certa... A vida, como acabou de dizer o Menezes, ela está na fronteira do caos, num certo sentido. A vida seria... Se nós fôssemos formular de acordo com aquele poema do Manuel Bandeira, que, no meu modo de ver, é uma alegoria perfeita, talvez involuntária, mas perfeita pela convergência de intuições da descrição da entropia, a vida é um enclave de ordem que suspende, por um determinado momento, essa morte térmica. Aliás, é uma coisa muito curiosa. Falamos nas poéticas da física,
Uma das coisas mais bonitas que sempre me impressionaram na física foi quando eu li o livro A Cibernética, do Norbert Wiener, a ideia do demônio de Maxwell. O demônio de Maxwell, formulado por Maxwell, que é na teoria dos gases, como um demônio, seria um minúsculo demônio que teria capacidade seletiva de, numa determinada situação, distinguir entre as partículas mais rápidas e as menos rápidas e fazer assim, produzir assim um tipo de organização que se aproximaria exatamente desse estado da vida, ou seja, a entropia seria suspensa e essa organização ficaria, de repente, submetida a um estado de ordem. Quer dizer, esse demônio de Maxwell, por uma coincidência incrível, quase que parafraseado no poema do Mallarmé, que aliás são épocas contemporâneas, o poema do Mallarmé é de 1897, quando ele fala no poema num ulterior demônio imemorial. De repente aparece a mensagem esse lance de dados é como que feito em diálogo com um ulterior demônio imemorial. Né? Que um filósofo contemporâneo, o tradutor da fenomenologia do espírito de Hegel para o francês, que é o Jean Hippolyte, tem um trabalho especificamente, o lance de dados de Mallarmé e a mensagem. Ele lá faz essa comparação que parecia muito ousada, e eu me atrevi a fazê-la porque já encontrei formulada pelo Hippolyte, que é uma grande autoridade em Hegel. Ele vê no demônio de Maxwell e nesse ulterior demônio, veja bem que coisa, ulterior demônio imemorial. Quer dizer, é realmente assim alguma coisa que se projeta da memória para o futuro, que tem, portanto, uma espécie de flecha temporal, na verdade, que é característica dessas... O curioso é que ao tempo reversível da física clássica, onde o passado e o futuro eram reversíveis, nessas estruturas caracterizadas pela suspensão da entropia, o tempo passa a ser um tempo irreversível. Quer dizer, Proust passa a fazer tanto sentido quanto faz Newton, quer dizer, curiosamente, Bergson e Proust passam a fazer sentido nesse desenho. Essa estética nova, essa nova poesia da física leva a física mais próxima da biologia e mais próxima do ser humano e da arte. Verdade. Aliás, o Rogério Cerqueira Leite, que deveria estar aqui e que por acaso eu substituo, o Rogério é um físico muito atento para as coisas da vida. Eu li belíssimos artigos que ele escreveu na Folha de São Paulo sobre formigas e sobre outras coisas vivas que o Rogério, com muita percepção, acompanha. Mas quando eu penso em física e estética, o físico que me vem à mente é um outro amigo também de Campinas, atualmente mora em Campinas, que é o Newton Bernardes. Eu ouvi do Newton umas comparações lindíssimas sobre essa mudança da estética da física. Ele diz que a física tem duas naturezas que afloram. Uma delas é a física apolínea, que tem a ver com o deus grego Apolo, que é uma beleza austera, é uma beleza prática, é uma beleza atlética, é um tipo de beleza de Apolo, né? Esse lado apolíneo da física tem a ver um pouco mais com a física clássica, com o determinismo, com a pontaria certeira do atirador, né? Essa é a física apolínea intervencionista. Mas tem uma física dionisíaca, né? Muito mais ébria de contradições. Então, a física quântica para Newton, a física do nosso século, ela foi se tornando cada vez mais dionisíaca e menos apolínea. Então, o Newton Bernardes tem essa bela comparação que tem a ver com essa nova poética, essa nova estética da física. Muito bonito, realmente. Eu tenho uma outra questão que eu acho que o Haroldo, inclusive, já tratou dela em um poema, porque acaso, enfim, a palavra francesa para acaso é azar, né, que vem do árabe, azar, que significaria o dado. Como é que é essa correspondência, Haroldo, entre acaso e azar? Bem, num certo sentido... Vamos bater na madeira? Vamos bater na madeira. Exatamente. Bater, isso aqui não é madeira, mesmo bater aqui. Mas enfim, é porque Lazai, não creio em bruxas, pero Lazai. Mas, veja bem, quase de sinonímia, porque veja, para traduzir un coup d'idée jamais n'abolira le hasard, eu tenho que traduzir um lance de dados. Em português jamais abolirá o acaso, porque embora o português tenha um grande contingente de palavras de origem árabe, neste caso o francês
Na verdade, é que tem a palavra especificamente de etimologia semítica. Agora, o poema, eu entendo, então, para dar uma resposta, entendo que acaso e azar cobrem, às vezes em línguas como o francês e o português, a mesma área semântica. Já dentro do português, a palavra azar tem outras conotações que não tem a palavra acaso, mau agouro, etc. Embora se fale em jogos de azar, nós falemos em jogos de azar, né? E o jogo de dados, exatamente, o jogo de azar, e aí é a teoria justamente da probabilidade do acaso, etc. Agora, o Caetano referiu-se ao fato de que eu havia realmente abordado esse tema do jogo de azar, do azar, e do aleatório, simbolizado na palavra azar, em um poema. De fato, é um poema que eu escrevi no ano de 48, que está no meu primeiro livro, Alto do Processo, publicado em 1950. É um poema em que eu tentei fazer a fusão de duas vertentes. Por um lado, a ideia malarmiana do acaso, do naufrágio, que está tudo envolvido nesse problema. Porque no poema malarmiano, o lance de dados é projetado, é lançado por um velho mestre do fundo de um naufrágio em circunstâncias eternas, quer dizer, realmente uma situação cosmológica. Agora, e por outro lado, havia uma temática que me impressionava muito na época, e até hoje me impressiona, que é do grande poema do poeta americano, naturalizado inglês, T.S. Eliot, na verdade, que foi o grande companheiro em termos de amizade intelectual de Pound. Pound, aliás, foi o mestre de Eliot, e Eliot tem um poema extraordinário, escrito exatamente no ano de 1922, no ano da nossa Semana de Arte Moderna, que é A Terra Devastada, ou A Terra Estéril, The Wasteland. E uma das temáticas desse poema é o culto da deusa Diana, um culto que se fazia na Itália, na época pagã, da deusa Diana dos bosques. Havia um pequeno templo e havia um sacerdote dessa deusa Diana, que era ao mesmo tempo considerado um rei. E esse sacerdote tinha que viver em uma permanente vigília, porque a regra do culto era que qualquer pessoa poderia se apresentar para lhe disputar esse reinado e esse sacerdócio. Teria que lutar com ele e, no caso de vencer a luta, essa pessoa se investia naquela função e seria um novo sacerdote e um novo rei. Então eu juntei a temática do acaso malarmiano e a temática do sacerdote rei, que o Eliot tirou do estudioso de mitos Fraser, né, do Ramo Dourado, e que eu utilizei dando ao poema o título Lamento sobre o Lago de Nemi, porque esse templo de Diana ficava junto a esse lago de Nemi, e o poema é o seguinte: Lamento sobre o lago de Nemi. O azar é um dançarino, nu entre os alfanges. Na praia, além do rosto, a corola das mãos. Chama teu inimigo, o azar é um dançarino. Reúne os seus herdeiros e proclama o talião. A virgem que encontrei, coroada de rainúnculos, não era, assim o quis, a virgem que encontrei. O azar é um dançarino. Teme os seus alfanges. Amanhã serei morto, mas agora sou rei. Nu entre os alfanges, coroado de rainúnculos, chamo o teu inimigo e a virgem que encontrei. Na praia, além do rosto, eu agora estou morto. O azar é um dançarino. Amanhã serás rei. Como vocês percebem, na estrutura desse poema eu usei o elemento permutatório. Eu pego frases, pedaços de frases e recombino um pouco ad libitum, ou seja, ao meu arbítrio, para construir esse estranho poema permutacional em que o destino de um passa ao destino do outro, feito de fragmentos do destino desse. Isso me lembra um poema de um poeta uruguaio que eu gosto muito, do Benedetti, que fala do futuro e, portanto, do que você não sabe que vai acontecer. E ele diz de uma maneira muito singela que o futuro é um ninho desnudo, é uma criança nua que você, quando menos espera, te põe uma rosa na orelha ou te urina inocentemente na careca. Essa coisa do azar, né, que está muito presente na poesia, eu tenho a impressão que azar virou má sorte em português pela mesma razão que nós chamamos de acidente uma coisa ruim. Claro. Tá certo? Ninguém diz faz um bom acidente. Acidente é coisa ruim, azar é o que não presta. Exatamente. É porque nós temos a pretensão de imaginar que só é bom aquilo que nós desejamos. É predeterminado. O que acontece fora do nosso controle não é bom. Então nós dizemos, por azar,
Nunca dizemos o azar no sentido razar francês. Exatamente. A gente diz azar por má sorte. Agouro mesmo. A boa Aziago, sorte a não é palavra chamada aziago. de aziago. Dia aziago. Tá certo? A boa sorte nunca é chamada de azar. A boa surpresa nunca é chamada de acidente. Porque nós temos excessiva intenção de controlar e achamos que é bom só aquilo que a gente faz porque tinha intenção. Eu acho que é melhor a gente ficar mais sábio, até a ciência está ficando, relaxar um pouquinho e deixar Então, por que isso o acaso nos traga também coisas boas. Viu, Menezes? Você fez doutorado sobre mecânica e estatística, né? Foi. Você é um homem de sorte? Eu sou um homem de muita sorte. Sorte. Né? Como é que isso encaixa com a física? Eu tenho um amigo que já está dentro de uma outra circunstância que ele dizia o seguinte: Pacaembu, estádio do Pacaembu aqui em São Paulo, lotado, 60 mil pessoas dentro dele, vem uma pomba e na minha cabeça. Isso é acaso? Bom, com toda certeza isso é acaso, né? Quer dizer, é sorte? Não há pomba com essa pontaria toda. Nem que ela quisesse, né? Esse incidente que poderia diverti-lo o preocupa particularmente porque ele está achando que a má sorte o persegue. Deus está jogando contra e aí ele não tem chance, tá certo? Se ele tivesse numa fase boa, ele podia tirar o cocô de pomba na testa e dizer: bom, eu quero ver agora o que é que vai me acontecer de bom para compensar esse pequeno incidente, estava aberto para o que acontecesse de bom. Ou seja, é a postura do ser humano que vai te definir o azar ou a sorte me persegue. E nisso, uma das perguntas que o Túlio tinha escrito na lição de casa, né, que tinha a ver com isso, né, tinha uma pergunta que vinha precisamente nesse sentido do azar. Sim, se estava na natureza o acaso ou se isso era coisa do ser humano. O acaso existe enquanto tal apenas numa situação que tem a ver com o homem, Bergson? Pois é, nós somos os intérpretes. Nós fazemos a interpretação. A natureza é. E só existe para nós a natureza que nós vemos. A outra natureza que nós não vemos, o que nos escapa da observação, isso é uma metafísica, isso é inalcançável. Nós só construímos a partir do que nós percebemos, a partir dos nossos sentidos. E, portanto, a partir disso nós elaboramos. O acaso é invenção nossa, tanto quanto a ordem. A desordem é invenção nossa. É mesmo, Haroldo? O acaso é invenção nossa? Tem eu me lembro de uma reflexão do Peirce, que é muito interessante, que vai muito nesse sentido, que é a seguinte: ele faz uma hipótese, ele diz: imaginemos uma situação tal que para a percepção humana, em vez de ficarmos falando de acaso ou determinismo, vamos imaginar uma situação que para a percepção humana nada houvesse de relevante na natureza, nenhuma configuração, somente a monotonia, esta morte térmica, ou seja, o monótono, nada chamasse a atenção do homem. Quer dizer, então este homem não teria memória, porque nada o impressionou, esse homem não teria nenhum tipo de desfrute, de prazer ou de não prazer, porque não houve nada no mundo que o circundava, não é verdade? Era pertinente, era pregnante para a sua percepção. Ele diz: esta é a situação de um pólipo na evanescência última da sua inteligência perante o nosso mundo. Essa é a maneira que um pólipo perceberia o nosso mundo. Ora, o homem, exatamente, percebe configurações no mundo. Essas configurações será um poema, será a observação que um físico faz de uma dessas estruturas onde a entropia é suspensa, essas estruturas dissipativas, enfim. Isso se dá em muitos a tela de um pintor. Quer dizer, para a percepção do homem, a existência de estruturas relevantes que rompem a monotonia da entropia generalizada e do equilíbrio, vamos dizer assim, de morte, né, é aquilo que faz a riqueza da vida do homem. Então, a perspectiva humana pesa muito a leitura que o homem faz da natureza é muito importante. Isso aí não é o assassinato de Descartes, não?
Bem, há pessoas que falam, eu sempre tive uma ideia um pouco determinada do Descartes, na medida em que eu via sempre o Descartes, que aliás não é nada pejorativo, uma ideia de grande admiração, quer dizer, o mundo organizado cartesianamente. Até termino uma vez um artigo em que eu faço a louvação do João Cabral, um artigo que tem um título, um ensaio que tem o título O Geômetra Engajado, dizendo que o Cabral ocupava, escrevi isso nos anos 60, ocupava e continua ocupando, na poesia brasileira, o lugar cartesiano da lucidez mais extrema. Mas hoje se sabe que o Descartes teve também interesses por outras coisas não tão racionais. Eu li uma vez um trabalho muito interessante do professor Roberto Romano, examinando esse aspecto, vamos dizer assim, que seria onírico no Descartes. E na ficção nossa, há um trabalho muito lindo que eu recomendo às pessoas que não conhecem, que é o livro Catatal, do Paulo Leminski, esse grande poeta que eu tive o privilégio de até ser uma das pessoas que o ajudou, que contribuiu para o lançamento dele, que morreu precocemente, e que tem um livro chamado Catatal, onde ele imagina Descartes tendo vindo ao Brasil na expedição holandesa de Nassau. O que era possível, porque Descartes, naquela altura, prestou serviços, na verdade, a esse tipo de líderes nobres, etc. Então, ele imagina que, de fato, o Descartes, naquela corte de Nassau, que tinha pintores, tinha cientistas, tivesse realmente vindo ao Brasil. Então, ele imagina, de repente, o Descartes começando a observar com as suas lunetas aquela paisagem brasileira, ele vê um bicho preguiça. Quando ele vê o bicho preguiça, ele fica tão completamente... As ideias de ordem cartesiana dele são de tal maneira desconstruídas, diria hoje a terminologia, pela preguiça, aquele movimento que não é movimento, aquele bicho que não tem uma forma de bicho, aquela coisa estranha, que ele realmente passa a ter uma outra. Então, ele encontra uma erva. A cara da preguiça também não combina muito com o movimento dela? E ele encontra, naturalmente, uma erva que lhe é propiciada por um índio, na verdade, talvez a mesma erva que a Iracema usou para seduzir o Martim, no começo da Iracema, o licor da Jurema, não sei se é a mesma, alguma coisa assim na órbita da marihuana, e começa, e nas nuvens oníricas e fumarentas daquela névoa, ele começa a reconsiderar toda a sua teoria cartesiana, invadido pelo tropicalismo da natureza brasileira. Acho que é um momento bom de a gente rever o Descartes. Um momento muito bom da gente rever o Descartes. Não pode esquecer, Haroldo, que a dúvida hiperbólica pressupõe o diabo ali também. Sim, de fato. Tem a aposta do Pascal também, que afinal de contas, a aposta do Pascal é um jogo. Quer dizer, então, o que é melhor, acreditarmos em... O que é mais útil e mais rentável, acreditarmos em Deus ou não acreditarmos em Deus? Quem quiser que não acredite em Deus. O Menezes está querendo recuperar. Eu teria a vida eterna. Não, a coisa do Descartes, Deus... Nós vivemos hoje, aparentemente, uma crise da ideia de progresso, que começa com Descartes, na realidade, a ideia de progresso. Quer dizer, se eu não estou muito mal situado no tempo, quer dizer, até o século XVI, por aí, geralmente o bom está colocado atrás. A gente começa a colocar o bom no futuro, que está para vir, etc., com Descartes e com a divisão Deus, homem e mundo. Quer dizer, essa separação dos conceitos de Deus, de homem e de mundo é uma separação cartesiana, sobretudo. E a ideia de ciência que constrói, de ciência que faz, que organiza a natureza e que prepara o futuro inoxidável e pasteurizado, essa é a ideia da ciência que intervém, o homem intervindo sobre o mundo do qual ele está separado, eventualmente até inspirado por Deus, do qual ele também está separado. Isso é cartesiano puro. Isso é puro Descartes. Essa ideia, no momento em que a física se embriaga da sua poesia, né? No momento em que essas divisões todas entre as humanidades, a ideia de vida, consciência, futuro, natureza, que era tomada como pega em Marx, por exemplo, a natureza não comparece, pega as fórmulas de valor de Marx, a depreciação natural não está presente, aí a natureza parece absolutamente inesgotável, e nós estamos nos dando conta, de repente, de que essa bola é finita, de que é preciso lidar com ela de uma maneira mais delicada, pensando mais em harmonias do que em intervenções, talvez
não seja a hora, como se diz, de fazer um homicídio, de matar Descartes, mas, quem sabe, de colocar uma cola nessa divisão Deus, homem e mundo e pensar ciência e arte e ação humana e natureza de uma maneira mais harmônica. Ou seja, Então, isso não é hora- fácil. Ou seja, não é hora de penso, matar o Descartes, logo mas é hora de duvido fazer intervalo. de Descartes. Neste bloco, nós teremos perguntas da nossa plateia aqui presente, né? Nós vamos trabalhar a partir da primeira questão. Por favor. Bom, eu sou Francisco Martins de Souza, professor de Física da Escola Técnica Federal do Piauí. Eu tenho uma pergunta para o Menezes e, para ser mais rápido, eu a escrevi. Para Heisenberg, o que observamos não é a natureza em si, mas a natureza exposta a nosso método de observação. Agora vem a questão. Ora, parece que Heisenberg tem razão, uma vez que um elétron não exibe o mesmo comportamento quando disparado através de um gradeamento de difração e quando é imerso num campus de raio-x. Como você, Menezes, explica os comportamentos diferentes do elétron a depender dos nossos métodos de investigação, ou seja, da experiência que nós preparamos antecipadamente? Você explica? O elétron é uma construção do ser humano. O elétron é uma invenção. O elétron não é uma coisa sequer que você não pode, sabe, está aqui 200 elétrons, você pode contar. É diferente de uma maçã, por assim dizer, para começo de conversa. Não que uma maçã tenha a objetividade que o elétron não tenha, não se trata disso. Se trata de lidar com elétrons, fótons, etc. E essas construções da abstração em física tem que se lidar de uma maneira diferente do que se lida com objetos macroscópicos que têm uma existência de outra natureza. O que o Heisenberg aponta, e que ele é o pai da famosa incerteza, é que a observação interfere. Não há observação que não interfira, qualquer que seja ela, por raio-x ou por outro método, a luz que atinge a coisa que eu vejo, ela não pode deixar de interferir no que eu vejo. A comparação que eu costumo fazer é que como se o ser humano não pudesse ser um voyeur que vê a natureza intocada, mas é como se o ser humano fosse um cego que só pode apalpar a natureza nua e, portanto, ele já não a vê sem que ela saiba que ele está vendo. Ou seja, de certa maneira, nós apalpamos a natureza. Nós não podemos ser um voyeur que disfarçadamente olha a natureza como ela é, como ela seria se nós não a víssemos. Ela é desse jeito porque nós a vemos. E nesse sentido tem razão Heisenberg, nós vemos a nossa interação com a natureza e não essa objetividade que efetivamente para nós não existe, é um ser metafísico, a natureza intocável. Talvez fosse o caso de dizer também nessa convergência que o fato da nossa observação dos nossos instrumentos serem imperfeitos não deve servir de álibi para se postular que a indeterminação é fruto da nossa incapacidade ou do caráter rudimentar de nossa observação, que é a última defesa dos deterministas. Quer dizer, para não aceitar a indeterminação, postulam que a indeterminação ela existe na medida em que nós não somos capazes de ter instrumentos, enfim, o instrumental necessário apurado para verificar que aquela indeterminação é, na realidade, uma dimensão da determinação que, para nós, não é suficientemente observada. Quando aborda esse problema, o Peirce tem uma frase: não devemos bloquear o conhecimento. Nós vamos a mais uma questão aqui da nossa plateia, depois a outras que estão aqui presentes por escrito. Meu nome é Francisco, eu sou estudante de letras. Gostaria de fazer uma pergunta a ambos. Eu gostaria que os dois falassem a respeito do acaso como valor heurístico, ou seja, a utilização do acaso para descobrir. Foi o Peirce que disse que o Kepler utilizou o raciocínio por abdução para descobrir o movimento das órbitas dos planetas. Não haveria uma ligação entre abdução e acaso?
Bom, eu entendo que a abdução é a lógica da poesia. Eu acho que quando o Peirce fala em abdução, ele fala naquilo que alguém poderia chamar de uma lógica analógica da descoberta, uma lógica que passa pelo domínio do icônico e que não é simplesmente domínio da razão. Tem a ver, inclusive, com o problema da intuição, que já foi aqui abordado. Quer dizer, essa é a minha maneira. Eu sou uma pessoa que, por até dever profissional, eu fui professor de semiótica da literatura, então há muito tempo que eu tenho trato com a obra do Peirce. Eu acho que exatamente o problema que ele focaliza com esse termo abdução é alguma coisa que tem a ver com a intuição, com a lógica analógica, com aquele tipo de lógica que não é a lógica discursiva do pensamento, vamos dizer, linear. É uma lógica analógica que preside, no caso específico da pergunta dirigida a mim, a poesia, as construções poemáticas, e eu acho que está presente, inclusive, essa lógica analógica na invenção em geral. Quando eu me lembrava aquela frase, aquela entrevista do Einstein, que dizia que ele não pensava, a primeira vez que ele estava pensando em um determinado problema, ele não recorria nem a números, nem a fórmulas verbais, mas a imagens cinéticas, né? E só para frisar alguma coisa de muito interessante, é uma coisa que me impressiona muito, aquele famoso sonho do Kekulé, que tinha acho que químico, que tinha um problema determinado que não conseguia resolver num estado consciente, e de repente sonhou com uma estrutura serpentiforme e aquela estrutura lhe deu a fórmula para resolver o problema. Aí está o tipo de lógica que opera na poesia e no meu modo de ver, até onde eu posso julgar na ciência. Com toda certeza. Quer dizer, a explicação que Haroldo deu para a poesia vale para a física e para as outras ciências com que eu tenho alguma familiaridade completamente. Quer dizer, não há nada que não vale igual. O que se pode, talvez, apontar é que nas ciências, às vezes, você promove o acaso. Quer dizer, você gera sequências aleatórias, você sabe que elas são aleatórias, você gera sequências para observá-las. Você não sabe o que vem, e você gera sequências aleatórias para observá-las. E talvez se possa fazer também esse exercício em poesia. Eu tinha uma brincadeira que eu fazia quando era criança e que promovia muitas risadas, que era pegar páginas diferentes, pega a página policial, pega a página social, pega a página política e lê uma linha de cada página em sequência, e você vê afirmações curiosas sobre um futebolista sendo preso, você mistura o jornal, embaralha o jornal e gera ideias jocosas ou poéticas pela justaposição aleatória. Isso que era uma brincadeira de criança no meu caso, em ciência, às vezes você promove o aleatório, você traz o caos, por assim dizer, o acaso, para a sua investigação, para você ter dados. Isso que você acabou de falar é a receita do poema dadaísta, tal como praticado por Tristan Tzara. Quer dizer, juntar frases ao acaso, na verdade, e criar, de repente, um poema-montagem feita de fragmentos aleatórios. Na verdade. Eu vou fazer uma montagem com fragmentos também então agora, né? Com 4 questões que eu queria trabalhar com os dois um pouco. A primeira é, o ser humano é obra do acaso ou criação divina? Uma questão do Ricardo Calil, da Universidade Federal da Bahia. Para vocês, qual a relação existente entre acaso e destino? A morte é um acaso? Você falava antes que o grande Leminski, meu conterrâneo, morreu prematuramente. É verdade. Né? Uma vez que a ciência não explica o surgimento da vida, poderia o acaso fazê-lo? É Deus que criou? Como é que a vida aparece? É o acaso que explica esse surgimento? Quanto a esse problema, é uma questão de decidir a questão newtoniana. Deus joga ou não joga dados? Conforme a resposta, e aí é uma questão metafísica e de fé inicial, na verdade, a gente decidirá se a vida é produto de um lance de dados ou não é. Quer dizer, a questão é formulada num nível metafísico, então nesse nível que eu posso responder que depende da fé inicial de quem vai enfrentar o problema. Não sei se... Essa é uma questão aberta hoje, sendo investigada, e várias hipóteses estão sendo levantadas. O físico que trabalhou a própria estrutura da conformação genética, o Crick, ele está convencido de que não haveria como ter surgido na Terra, por conta do tempo, das condições da Terra, e ele tem uma hipótese interessante de que a semente terá vindo
de outros sistemas solares, por assim dizer. Semente da vida. Aqui na Terra. Na realidade, as hipóteses recentes das chamadas ordens emergentes é de que é possível, passados bilhões de anos, se configurar não só os compostos orgânicos, mas a própria vida como fruto da ordem que surge do acaso, da ordem que advém do caos. Essa é uma hipótese, eu diria, predominante entre os cientistas hoje. Agora, você vai dizer, bom, então com isso nós eliminamos Deus? Bom, se quiser. Se não, você pode dizer que Deus foi quem produziu essa ordem que surge do acaso, que Deus é isso. Tá certo? Então, é preciso evitar a anteposição que seja simplesmente verbal, Deus sim ou não, desde que você defina melhor o que você quer dizer por essa entidade. E eu acho também que a gente usa acaso, casualidade, desordem, às vezes como uma sinonimia falsa. Às vezes nós queremos dizer coisas diferentes, como dizemos desordem ou como dizemos sujeira. Né? Sujeira é matéria fora do lugar. Sujeira não é nada. Não é uma ideia fora do lugar, é uma matéria fora do lugar. Até lá eu concordo. Até tem uma outra questão aqui, que é se vocês acham que as grandes catástrofes da humanidade, elas são fruto do acaso ou de um determinismo? É bem teológico. Olha, eu acho que Vocês falaram de destino. Mas eu acho que eu teria uma maneira de não responder diretamente e pontualmente, são várias perguntas, nós temos pouco tempo. Eu acho que se eu apresentasse em forma de apólogo a disputa entre dois grandes cientistas que receberam o prêmio Nobel, Monod e Prigogine, eu talvez desse uma resposta, inclusive, nesse nível metafísico. O Monod, que é um biologista, ele tem um livro chamado O Acaso e a Necessidade. Nesse nível, ele diz que a aliança do homem com a natureza, desde o neolítico até o marxismo, a ideia do marxismo, é uma projeção animista sobre a natureza, que, na realidade, o homem nada tem a ver com o universo é surdo às paixões, a tudo aquilo, aos prazeres, mesmo aos crimes do homem. O homem tem que se conformar que ele é um cigano cósmico que não tem na natureza nenhuma contrapartida. E sendo ele, portanto, um cigano cósmico, ele tem que se conformar com a sua radical solitude. E nega ele nega a velha aliança, ou seja, a aliança que se quis, desde das religiões até as ideologias, se quis fazer entre o homem e a natureza, dizendo que tudo isso são projeções animísticas. O homem é um cigano errando no cosmos, isolado, e que tem que conformar-se com a sua solitude e fazer da sua razão a medida da sua ética, ou do seu conhecimento científico a medida da sua ética. Vem o Prigogine e responde diretamente ao Monod num livro que se chama exatamente A Nova Aliança, que está inclusive editado em português pela Universidade de Brasília. E nesse livro ele diz exatamente isso, que o homem não é um cigano cósmico, como dizia pessimisticamente o Monod, mas que o homem pode fazer essa escuta poética do universo, porque o fenômeno da vida não é apenas um fenômeno muito raro na natureza, é um fenômeno frequente, quer dizer, fenômenos semelhantes ao da vida, e aí é o problema dessas estruturas dissipatórias, onde há a suspensão da entropia. Esses fenômenos existem na ordem da natureza com muito mais frequência do que se pode imaginar. Então, o homem não é um homem solitário, o homem é um participante, ele tem a posição do homem é participatória, né? Ele não está isolado na natureza, mas os processos que levam a esse extremo processo que é a vida humana, organizada dessa maneira, tem em comum com outros tantos processos que são também na natureza de extrema frequência. Então, ele nega essa tese e acha, portanto, que não se trata simplesmente de uma projeção animística, mas realmente de uma participação entre homem e natureza. Daí ele falar nessa nova aliança. Então, tem duas questões. Eu concordo com o Haroldo, mas eu queria responder aquela questão sobre as catástrofes, se elas são acaso ou não, ou destino. Eu acho que há catástrofes dos dois tipos, e às vezes catástrofes até parecidas, mas há catástrofes que são provocadas e outras que são realmente fruto do acaso, ainda que o resultado final possa ser parecido. Quer dizer, você pode, para fazer um exemplo de fácil compreensão, você pode provocar uma avalanche
indo a um lugar alto e jogando uma pedra que rola e leva a outras coisas, a avalanche é provocada. E ela pode ser gerada a partir de uma pequena perturbação casual, em algum ponto, um grão de areia que bate no outro, que leva uma pedra, que rola e promove uma avalanche. As duas avalanches podem ter o mesmo efeito deletério, uma ser fruto de uma intenção clara e outra fruto do acaso, que dirá coisas tão distintas como um bombardeio, tá certo? Ou um vulcão. Quer dizer, há de tudo. Então, pega isso nessa questão que veio aqui, que eu acho curiosa, na complementação. Se as configurações da matéria se modificam ao acaso para adotar todas as possibilidades, entropia, por que não há saltos? Ou seja, por que os corpos não se desfazem e refazem ao acaso, mas obedecem a uma continuidade? Não está o acaso confinado a algum tipo de organização que o ultrapassa? Está além da nossa capacidade? Isso é o problema do código genético, onde as mutações são submetidas ao crivo do mecanismo de seleção. Quer dizer, uma mutação para realmente produzir alguma coisa de inovativo tem que ser selecionada pelos mecânicos, porque além do problema do caos, existe um problema seletivo do código genético. Isso a biologia de hoje explica. Quer dizer, as transformações, o fenômeno da evolução, na verdade, é um fenômeno lentíssimo, mas porque ele está também submetido a esses critérios seletivos, ao próprio nível da estrutura genética, daquele código genético, né, que é a grande descoberta da biologia moderna, para a qual, inclusive, houve a contribuição de um físico. Isso aponta o Mário Schempp muito bem. Dois físicos, Niels Bohr e o Schrödinger, tiveram influência, que era um físico, mas que é um físico que se interessou por biologia e teve influência na formulação, pelo menos da profecia da ideia do código genético. Isso é uma coisa muito para ver como a física e a biologia podem estar ligadas. Tem uma questão muito interessante que eu queria aproveitar e puxar aqui, que vale para ambos, né? O poema épico hindu, o Mahabharata, ou seja, o sotaque aí que aparece a pronúncia, cita por várias vezes o jogo de dados como uma ciência. O que pensam disto? É o pensamento oriental que pensa o acaso como parte da lógica? Eu acho que Mallarmé tinha razão. Quer dizer, o Mallarmé, ele dizia que ele não sabia como, mas ele tinha descoberto o budismo. Aliás, no caso do Mahabharata, não é o budismo, é a religião védica, etc. Mas as culturas orientais têm, pelos jogos, chamados jogos de azar, um respeito e uma consideração que o Ocidente muitas vezes não teve. O Ocidente pensa muito mais na roleta russa, nos jogos de cassino, né, em vez de pensar que o jogo, o lúdico, pode ser muito sério. Há um jogo sério. A vida, de certa maneira, é um jogo sério. O amor é um outro jogo sério. Quando você tem coisas que dependem muito criticamente da condição inicial, você promove o acaso. O dado, se o dado não tiver lastrado, né, se não tiver um lado mais pesado que o outro, as faces são equivalentes, porque é impossível controlar a condição original. E isso dá a condição do acaso. Isso pode ser importante, porque talvez exatamente por isso você possa criar sistemas suficientemente sensíveis e daí a ideia religiosa, né? Para você poder absorver uma vontade que te escapa. Daí a ideia da intervenção divina, de juntar acaso com destino. Nós não tínhamos falar de destino vem por aí. Mas na pergunta anterior há uma coisa interessante, diz que não há rupturas, não há saltos. Há sim. Só não há saltos quando os sistemas estão em equilíbrio, quando você tem uma condição de equilíbrio básico, como o sistema não está em crise. Os sistemas em crise têm sim saltos, mudam de fase. Eles ficam numa condição limítrofe, onde eles passam de uma fase para outra, tá certo? Dependendo do que vai ocorrer, de qual é o evento. Então, há um princípio muito antigo, mais geral do que a física, mas o princípio de Le Chatelier, que diz que os sistemas em equilíbrio, os efeitos são sempre de molde a minar as causas que os provocam, de maneira que a natureza volta a se reequilibrar. Isso é verdade se ela não estiver em crise. Quando você tem um setor da natureza em crise, não é mais verdade isso. E o efeito não mina, não drena mais a causa que o provoca, e você tem uma mudança de fase. Você tem a água que congela, ou que é o gelo, ou um terremoto. Ou um terremoto,
Quer dizer, você tem situações críticas com graves mudanças de fase. E essas coisas, muitas vezes, geradas por uma causa, por um processo original literalmente aleatório. Nós estamos quase fechando, ainda temos um tempo, mas tem algumas questões que eu vou lê-las, embora não se vá trabalhá-las diretamente, né? A relação entre a casa e política. Tá? A relação entre o destino, a ideia de sorte e de azar. Né? A relação da biologia molecular como forma de direcionar o acaso. São temas que estão envolvidos. E uma questão que eu queria colocar até como a última, que é de alguém impaciente, que é: o acaso existe ou não? A política é a negação do acaso, por definição. Se se olhar no dicionário, política significa aquilo que tem a ver com o poder. Ora, poder significa a capacidade de decidir, de orientar, portanto, a política é antagônica ao acaso. Nem por isso se pode dizer que o poder, às vezes, se estabelece de uma forma ou de outra, aparentemente por acaso. Mas, por definição, política se oporia a acaso. Não, é a última para fechar, Haroldo. Bem, veja você, eu vou falar uma coisa que é bastante banal, mas eu vou recordar, quando o César atravessa o Rubicão, num momento muito importante da sua carreira, ele diz uma frase daquelas lapidares em latim: alia jacta est, os dados estão lançados. Quer dizer, isso, de certa maneira, modificou a história. Quer dizer, eu não acho que, depois de tudo que nós falamos aqui, se possa ter dúvidas quanto à existência do acaso. Ele é um raro animal, como diz o João Cabral, mas ele está aí. Haroldo, poderíamos dizer assim, né? Que chato seria o mundo se tudo fosse tão certinho e casado, causalmente amarrado, né? Então a gente podia fechar com uma frase contraditória, né? O acaso existe graças a Deus. Né? Graças a Deus, exatamente. Muito bem. Nós vamos fechar. Agradecemos imensamente a presença do poeta, ensaísta, tradutor Haroldo de Campos, do físico e educador Luiz Carlos Menezes, nesse nosso diálogo impertinente de hoje sobre o acaso. Obrigado e boa noite. Só para você lembrar que aos domingos a Folha é o maior jornal do Hemisfério Sul. Folha, o maior jornal do Hemisfério. Sei. Fantasmas? Qual o endereço? Aonde estão eles? Prontinho, pode escolher o canal. NET. Até 33 canais em sua casa e nenhuma antena. Imagem perfeita. NET. TV agora se assina assim. Tem coisas que fazem dançar. Tem coisas de arrepiar. Tem coisas de enlouquecer. Tem coisas que fazem tremer. Tem coisas que só a Filco faz pra você.